Um dos maiores erros que as pessoas cometem sobre o Raditz é achar que ele era fraco, ou um dos Saiyajins mais fracos que já existiram, com um poder de luta em torno de 1500, dependendo da fonte. O poder dele, obviamente, não chega perto de Vegeta, Nappa ou de outros Saiyajins que aparecem depois. Mesmo assim, quando o Raditz foi apresentado, ele era bem mais forte que seu irmão Goku, o herói da série. Como a gente viu, o poder de Raditz, que era mais ou menos do nível de um Saibaman, foi parado por Goku e Piccolo juntos. E foi isso que ficou na memória das pessoas, que Raditz era fraco. Por isso, olhando Dragon Ball Z como um todo, é normal que muita gente pense que ele foi o Saiyajin mais fraco da série. Mas essa não é toda a verdade. Na realidade, para um guerreiro Saiyajin, Raditz era muito forte para o tempo em que estava vivo. Quando era criança, ele já estava entre os 12 Saiyajins mais fortes do planeta Vegeta. Ele só parece fraco porque o comparam com Nappa e Vegeta, que estavam entre os mais poderosos de toda a história da raça. Se a gente considerar a história de Dragon Ball Minus, a luta de Bardock contra Gas mostra que Bardock provavelmente era o mais forte de todos os Saiyajins quando morreu. Gas acreditava que ele estava acima de qualquer outro, até mesmo do Rei Vegeta, que era considerado o mais forte, tirando o Broly. Isso significa que, quando Bardock venceu Gas, ele já tinha passado o rei. Sendo filho dele, faz sentido que Goku e Raditz tivessem um talento natural como guerreiros. Os Saiyajins são classificados ao nascer com base no poder e no potencial que têm. Classe baixa, classe média ou classe elite. Goku, Bardock e Gene eram de classe baixa, mas Raditz foi classificado como um Saiyajin de classe média, igual ao Nappa. E os de classe média tinham muito mais chance de crescer do que os de classe baixa. Quando Raditz apareceu na Terra, mesmo com tudo o que Goku tinha aprendido e todos os mestres com quem treinou, Raditz ainda era pelo menos 3 vezes mais forte que ele, o que é muito impressionante. Um dos guias oficiais diz que o poder médio de um Saiyajin ia de 400 a 900. Raditz já estava acima disso. Ele também era considerado de classe superior, não por potencial, mas por posição no exército. Bardock, por exemplo, chegou a ser reconhecido como guerreiro de classe superior, mas ainda era visto como classe baixa em potencial. O criador da série, Akira Toriyama, disse que mesmo que um Saiyajin melhore muito, ele ainda será visto como classe baixa se nasceu assim. Bardock cresceu como um classe baixa forte, e Raditz era um classe média forte. Vegeta é um elite e também um príncipe. O rei Vegeta é elite e rei. Chamarem Raditz de fraco é só porque comparam ele com Nappa. Não é que ele fosse fraco como o Goku era no começo, ou como o Kuririn. É aí que nasce o erro de achar que Raditz era um fracote entre os Saiyajins. Sempre existiu a ideia de que o mais forte dos Saiyajins deveria ser o rei. Por exemplo, Broly era tão poderoso que foi visto como uma ameaça, e ameaças à hierarquia deviam ser eliminadas. O rei Vegeta era autoritário, e seu filho também. Se ele descobrisse que Bardock era mais forte que ele, Bardock viraria alvo rapidinho. É bem possível que Bardock escondesse seu verdadeiro poder. Todo mundo achava que ele era fraco por ser de classe baixa, mas ele sempre surpreendia. No especial do Bardock, enquanto ele estava se recuperando em uma câmara de cura, perceberam que seu poder estava chegando perto do rei Vegeta. Mas aí aconteceu o problema com o Frieza, e talvez o rei nunca tenha descoberto o potencial verdadeiro de Bardock. Por isso, os filhos dele, como o Raditz, não foram vistos como ameaça naquele tempo. Quando Goku foi revelado como alienígena, isso ajudou muito o desenvolvimento dele como personagem. Já era claro desde o início que ele era diferente e tinha talento. Mas a chegada do Raditz fez o Goku parecer um azarão, que só cresceu com esforço próprio. O que ele fez em poucos anos, outros levaram séculos para alcançar. Mas mesmo assim, ainda não chegava perto de Raditz. Goku era fraco entre os Saiyajins no início, mas com o tempo se tornou o mais forte várias vezes. Isso foi muito marcante. Outro motivo pelo qual Raditz é subestimado é por compararem ele com o Saibaman. Mas ele provavelmente poderia derrotar vários deles sozinho. Mesmo que Raditz tivesse 1500 de poder e os Saibaman tivessem 1200, ele teria vantagem, contanto que não fosse pego de surpresa. Uma diferença de 300 já era bem grande na época. Raditz era da classe média como Nappa. Ele chegou a 1500, enquanto Nappa tinha 4000. Mas isso faz sentido. Nappa era bem mais velho. Se Raditz tivesse mais 20 anos de treino, como Nappa teve, ele também poderia ter chegado a 3 ou 4000. É claro que hoje, em Dragon Ball Super, os níveis de poder são muito mais altos, mas naquela época, crescer centenas ou poucos milhares já era considerado uma grande evolução. Com o potencial que Raditz tinha, ele poderia sim ter alcançado o nível atual de Goku, se tivessem escrito a história assim. Afinal, os dois são da mesma linhagem, e Raditz até tinha mais potencial que Goku no começo. No fim das contas, o que importa mesmo é como você usa o seu potencial, não só o que recebeu ao nascer. Goku, mesmo tendo menos potencial, encontrou formas de crescer além dos limites.
E não há dúvida de que Raditz também poderia ter feito o mesmo, ou, até melhor, se tivesse os mesmos mestres e oportunidades. Por isso, Raditz tinha mais potencial que Goku e era muito mais forte do que muita gente imagina. Você que assistiu esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, saiba que só tem 2 motivos para você ainda não ter feito a sua inscrição. O primeiro seria que você é um inseto desprezível e que não merece nem mesmo a piedade de Kakaroto. E o segundo seria simplesmente o motivo de que você se esqueceu. Se você se esqueceu, eu acabei de te lembrar. Então contribua com seu like aí no vídeo e ative a sua inscrição aqui no canal. Se não quiser perder sempre que um novo conteúdo for postado, ative o sininho. E para ajudar ainda mais, comente aqui embaixo do vídeo qual sua sugestão para o próximo vídeo do canal.